Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema tijolos em lugar de pedras. Igrejas Calvin Klein. Gênesis capítulo 11, versículo de número 3, está escrito: E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los, e foi-lhes o tijolo por pedra. Esse capítulo 11 de Gênesis trata da construção da Torre de Babel. Liderados por Nimrod, os homens se ajuntaram em Babel e iniciaram a construção da torre com o intuito de obter fama, com o intuito de eternizar seus próprios nomes. No versículo 4 seguinte está escrito: façamos um nome para nós, tornemos célebre o nosso nome. No versículo anterior lido, diz: os tijolos serviram-lhe de pedra, foi-lhes o tijolo por pedra. Tijolos, meus irmãos, não substituem pedras. Tijolos não servem para ser colocado no lugar de pedra. Tijolo é tijolo, pedra é pedra. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,5 que os crentes, os servos e as servas de Deus, somos pedras vivas. Portanto, aqui em 11:3 de Gênesis, tem uma metáfora e tem uma lição espiritual para nós. Substituir pedras por tijolo. Podemos interpretar metaforicamente, substituir pedras por tijolos, ou colocar tijolos em lugar de pedras, significa substituir pessoas por coisas fabricadas pelo homem. Esse é o princípio de Babel. Para os homens de Babel, o que importava-lhes era a fama, o poder, era o status. Fazer um nome para si próprios era a intenção, era o que importava aos homens de Babel. Ninguém mais ao seu redor lhe interessava, lhe importava. Meus irmãos, esse princípio de Babel está bem latente no meio evangélico brasileiro. Muitas igrejas estão caminhando nesse princípio da Torre de Babel. A Torre de Babel era um elo que ligava o céu à terra, porém esse elo foi construído não por Deus, mas pelos homens. Líderes hoje, semelhantemente à Torre de Babel, aos homens de Babel, estão construindo seus edifícios suntuosos para eternizar o seu ministério, e o pior, conduzindo a membresia a pensar que a suntuosidade dos seus templos, de seus suntuosos edifícios, servirá de elo entre Deus e a comunidade. As igrejas que aderiram a esse princípio de Babel, eu as denomino as igrejas granfinas, as igrejas Calvin Klein. O que importa para a igreja Calvin Klein são coisas, são construções, não são pessoas. Não é gente que importa a igreja Calvin Klein. E como tem hoje isto no Brasil. Mas alguém pode dizer, mas as igrejas suntuosas, grandes, essas megas igrejas luxuosas, templos faraônicos e suntuosos, eles praticam ação social. Eles praticam sim ação social, mas como ideologia e não como mandado de Deus.
eles doam cestas básicas aos pobres da igreja, eles distribuem sopão para os irmãos mais necessitados das congregações, eles dão assistências médica, odontológica, jurídica aos irmãos mais pobres, mas não querem conviver com os irmãos mais pobres. Eles praticam obras sociais para os mais pobres, mas os pobres lá e eles aqui, no luxo, na suntuosidade. Meus irmãos, isto não é a igreja do Senhor Jesus. A nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, disse Jesus. Evangelho é comunhão com Deus, e é comunhão, é convivência também com os pobres das nossas igrejas, com os necessitados. As igrejas Calvin Klein, no período do carnaval, eles fazem seus retiros em hotéis 5 estrelas, e os pobres das congregações ficam lá, e eles aqui, eles lá os pobres, e eles aqui na suntuosidade. Já fizemos, eles dizem, já distribuímos, já fizemos obra social, já distribuímos cestas básicas, já damos assistência médica, odontológica, jurídica, já os alimentamos, agora conviver com eles, não. Eles lá e nós aqui. Isto é a igreja Calvin Klein, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja Calvin Klein é a igreja dos granfinos, dos elitizados, que eles dizem não dá para conviver com os pobres. A gente ajuda, a gente dá toda assistência, mas eles lá e nós aqui. E, meus amados irmãos, isso acontece períodos de Semana Santa, isso acontece nas datas festivas do Natal, em que eles fazem seus retiros, a igreja Calvin Klein faz seus retiros, seus acampamentos, em chácaras luxuosas, em hotéis luxuosos, e dizem assim, tá ali, aqui nós vamos nós para cá, e eles ficam lá, os necessitados. Tijolos em lugar de pedras, é valorizar bens materiais, é valorizar edificações, é deificar o homem e excluir os necessitados da comunhão da igreja. Meus irmãos, tijolos em lugar de pedras, é valorizar mais coisas do que a obra-prima mais fantástica criada pelas mãos de Deus, que é o homem. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja não é instituição, igreja não é prédio, igreja não é império econômico, igreja é gente. Gente. Celso foi um filósofo grego do século II, foi um dos maiores opositores do cristianismo. Mas Celso, ele disse uma verdade. Ele disse certa vez que os cristãos de sua época se veem entre si como uma família e relacionam-se entre si como uma família, sem usar distinção de classe social. Eu não estou dizendo aqui que a nossa opção como igreja tem que ser a opção para os pobres, não. A nossa opção não é para os pobres, nem é para os ricos. A nossa opção é para os pecadores, pobres e ricos, que devem viver em koinonia, que devem viver em comunhão juntos. Isso é igreja. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não faz acepção, que não faz discriminação entre o que ganha mais e o que ganha pouco. Igreja é junção do pobre com o rico e nunca desprezo. Que Deus tenha misericórdia das nossas igrejas que estão no caminho, no princípio de Babel. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém. Louvado seja Deus.